Boa tarde, professor. Boa tarde, vereador Lima. Sempre um prazer estar aqui mais uma vez, levando as informações para os nossos munícipes. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, professor. Boa tarde, vereador Marcos. A todos os telespectadores da TV Prevê que nos acompanham neste momento, nesse espaço democrático regional. Obrigado, professor, mais uma vez, pela oportunidade que o senhor nos faz. Bom, o Arildo eu vi lá na passeata, quietinho, no meio, mas seguindo lá, ao lado do Caio Coube e tal. Você eu não vi, você não foi? Não fui, professor, não fui. Eu trabalho durante a noite, no sábado, e os domingos de manhã é bem complicado para mim. Mas, além disso, acho que é importante falar dessas manifestações, né? Bastante positivas para o Brasil. Acho que o povo foi à rua. Eu acho que é importante essa manifestação. Já tem, me parece que data, professor, para outras manifestações. Mas eu fiz uma colocação ontem na Câmara Municipal, professor, que a gente precisaria analisar com carinho. Que nós precisamos fazer as manifestações em prol de uma reforma política para o nosso país, né? Qualquer presidente que hoje for eleito e continuar essa forma hoje que é feita a política no nosso país terá dificuldades com essa prostituição que a gente sabe que tem entre deputados ou qualquer outro agente público com as empresas que de uma certa maneira prestam serviço para o governo. Uma reforma política é boa, mas primeiro tem que botar todo esse povo na cadeia e depois que vem gente nova para a reforma política. Alguém precisa fazer, né, professor? Porque eu falo assim, olha, claro, a mensagem foi para todos os partidos, não tenha dúvida nenhuma. A mensagem foi para os políticos em geral. A bandalheira está no Brasil há décadas, mas o que aconteceu nessa eleição, com as mentiras contadas pela presidente da República, né? E o país num caos por causa de uma política equivocada. Então, a grande vítima, a grande alvo aí, realmente foi a corrupção e o governo federal. Mas a mensagem é para todo mundo, é para o PSDB, para o PMDB. Quer dizer, o povo não aguenta mais tanta sacanagem como teve nesse país nos últimos anos. Claro, extrapolou tudo o que tinha essa administração atual do país. Mas a corrupção vem lá de trás e a gente sabe disso. Você vê, cada dia aparece uma coisa. Um diretor da Petrobras ganha 100 mil reais por mês. Olha que absurdo. Entendeu? Coisas, cada hora que a gente fica sabendo, fica estarrecido. O que você achou você da passeata, Adilson? Professor, eu achei um ato cívico extraordinário do povo brasileiro, em especial falando da nossa realidade local, do povo bauruense, praticamente 15 mil pessoas num domingo pela manhã, convocado por um ato cívico, e disse ontem na tribuna, sem o Bolsa Passeata, né? E até mesmo sem entrega de coxinhas, né? Então foi um ato de liberalidade por um país mais decente, contra a corrupção, sem lideranças políticas invocando a população, e sim a própria vontade popular de ir às ruas e manifestar contra esse processo de corrupção, essa vergonha nacional, colocando o Brasil de joelho perante o cenário internacional dentro da imoralidade dos agentes políticos que hoje comandam o país. Então eu vejo com uma extraordinária iniciativa. Lá na passeata, vários médicos que combateram, vários estudantes que eram estudantes à época do combate ao regime militar, que viram mais uma vez o seu sonho sendo renovado com a manifestação do povo brasileiro no último domingo. Então, que possamos cada vez mais fazer isso, e pais levando filhos para participarem, incentivarem, dizendo, olha, o país é nosso. Não é de partido político, não são dos políticos, é da sociedade. Né, Nildo? Tentaram explorar aí, os próprios caras do PT põem no Facebook lá, às vezes algum idiota põe uma placa lá, intervenção militar. Você viu alguém falando nisso? De forma alguma. E eu assisti do Brasil inteiro, ninguém falando isso. Foi um manifesto da sociedade que trabalha, que produz, não é isso, né? Dizendo, chega, não dá mais. Professor, chega, não dá mais. É uma cretinice achar
que é meia dúzia de intelectual ou de ultradireita que tem mobilizado essas manifestações. Isso é o povo brasileiro, de todas as classes sociais, econômicas, de todas as classes intelectuais que está reivindicando para todo mundo. É para o homem público brasileiro. Como no geral. Né? Acorde partidos, acorde políticos, aqui. Olha o que o clamor das ruas. Tomara a Deus que consiga ainda tirar o país do que eu acho que vai passar nesses próximos 2 anos, viu, Arildo? Tomara a Deus. O cenário é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Professor, e o recado é muito fácil de se entender. Se nada for feito, o povo não sairá das ruas. Sabe qual é o meu medo, Marquinhos? Que não tem o que ser feito. Os caras quebraram o país, entendeu? Ficaram construindo em países que não tem nada a ver com o mercado de consumo de terceiro mundo, que não tem nada de dar de troca para o Brasil, só para alimentar essas empreiteiras. Enquanto esses donos de empreiteira também não for para a cadeia, não vai resolver. Porque esses caras estão há décadas aí fazendo besteira, não é isso? Então eu acho assim, por que o PT fez mais de 500 obras pelo mundo aí? Para as empreiteiras ganhar dinheiro e poder dar dinheiro. Descarregou em cima da Petrobras. Mas isso não é só Petrobras, nós sabemos disso, né? Tanto que o rombo do BNDES é de trilhões e trilhões de dólares e eles têm escondido a contabilidade e os contratos, principalmente daqueles que foram feitos no mercado internacional, demonstrando, ratificando isso que o senhor está dizendo. É um absurdo, é um verdadeiro. Ô Marquinho, como é que você está vendo? A ala jovem do PMDB aí quer que o Rodrigo peça demissão do PMDB, saia do PSD, do PMDB, porque recebeu os caras do manifesto lá, que seria a coisa. Que eu já falei ontem, eu acho, dos organizadores de Bauru, em lugar nenhum do país a passeata teve conotação política. Verdade. Agora, aqui em Bauru, os artistas vão lá entregar para o Rodrigo Agostinho uma carta. Não sei se achavam que estavam ajudando o Rodrigo para colocar ele na mídia, mas o Rodrigo fica numa situação, coitado, eu acho que ele não tem culpa. Se ele não recebe, ele é contra a passeata. Se ele recebe, ele quis se aproveitar da passeata, entendeu? Então eu acho que o Rodrigo, nesse caso... Vou falar mais do Rodrigo bastante hoje, mas nisso aí eu acho que ele foi vítima. Por que decidiram ir lá entregar isso para ele, meu Deus do céu? Então, professor, eu acho que para deixar registrado, né? Primeiro falar que é um ato democrático como esse, e a partir do momento que o prefeito recebeu aí a solicitação desses jovens que estavam organizando essa passeata, de que o prefeito fosse receber oficialmente o pedido ali de impeachment da presidente Dilma, não tinha como o prefeito recusar. Então, eu acho que uma parte da juventude do PMDB entendeu, talvez pela foto, que viu pela internet, sem ter informação, que o Rodrigo tivesse participado da marcha em si, cobrando a saída da presidente. E não foi isso que aconteceu. O prefeito estava lá na Praça Portugal, aguardando o fim das manifestações e recebeu oficialmente os documentos aí da mão dos idealizadores dessa passeata. Então, talvez tenha sido aí um pouquinho equivocado o posicionamento, e a gente sabe que não são todos da ala da juventude que entendem dessa maneira, principalmente depois que soube que o prefeito, na verdade, não participou da passeata, e sim esteve ali na passeata recebendo essa documentação no final dela. Como é que você viu? Eu acho que foi um erro político do prefeito, essa ânsia que ele tem de se mostrar um político popular. Você acha que ele participou de que... Eu acho que ele quis algum dividendo, né? Em demonstrar para a sociedade que ele é popular. Errado, achou que ia ajudar ele. Eu não posso menosprezar. Eu não falar um nome aí por baixo do pano. Eu não posso que quer controlar a política de Bauru. Eu não acredito que essa pessoa que ele fala é muito inteligente para cometer um erro desse tipo. Mas eu acho que foi um erro de estratégia, né? Porque o prefeito, independentemente, ele é a maior autoridade do município. O partido é o partido do vice-presidente da República. Claro. E assim, nós precisamos muito de recursos federais e de estaduais. Então foi um erro estratégico do prefeito
de ter participado da manifestação e principalmente receber das mãos de jovens que também acabam não fazendo leitura adequada política, que acharam que estaria com aquele ato simbólico entregando ao comandante da cidade. Mas politicamente para Bauru foi um desastre este ato, que nós temos repercussão a nível federal, nacional. Bom, vocês também do PSDB estão com uma bomba na mão agora, a greve dos professores, pedindo 75% de aumento. Quer dizer, o pedido é um verdadeiro absurdo, né? Quer dizer, mas vai sobrar para todo mundo. O dinheiro sumiu. O dinheiro está nos bancos da Suíça, na África, em Cuba, na Venezuela, nos metrôs da vida, nos tratamentos de água. Sumiu. Infelizmente, a última administração do PT foi... A do Lula não foi tão desastrosa como a dela. Foi desastrosa, mas a dela foi muito pior. Quer dizer, fez só... Não dá para entender o que ela queria, se alinhando só com países falidos no mundo. Países em situação. E o Brasil exportando matéria-prima, precisando gastar em infraestrutura e mandando embora dinheiro daqui. Meu Deus do céu. A política internacional foi um verdadeiro desastre no governo da presidente Dilma Rousseff, como o senhor disse, né? Alianças com países falidos e alianças falidos e ditaduras. Governos autoritários, né, que não respeitam direitos humanos, enfim. Então foi um verdadeiro desastre do ponto de vista de política internacional que foi feito nos últimos 4 anos, relação Brasil e mundo. Bom, tem bastante coisa que eu queria perguntar para você, mas está aparecendo tanta pergunta, eu tenho quase certeza que essas perguntas vão aparecer aqui. Se não aparecer, qualquer coisa nós pichamos mais o programa depois. Aqui já vem que eu ia perguntar mesmo do Vale dos Coitados, dos aposentados, que já ganhavam uma porcaria, alguns, né, claro. Tem aposentado aqui em Bauru que ganha uma verdadeira fortuna, né? Pode abrir mão, mas 90% ganha 1.800.000, quer dizer, o Vale Compra é metade do salário quase. Então tá lá, teve o aumento de salários dos Irene das Camélias, teve o aumento de salários dos vereadores, mesmo com todos os cortes que houve, como o corte do Vale Compra dos idosos. Eu queria saber se é justo isso, aumentar para os vereadores e tirar do outro lado. Enquanto tem um aumento, esse aumento não acompanha a inflação, porque está mais de 6%. Como que vocês vão beneficiar os aposentados? O senhor quer que eu comece, professor? Pode começar. Bom, primeiramente, nós temos que colocar em ordem algumas questões. Primeiro, não foi dado aumento a vereador. O que foi feito é o repasse inflacionário do Poder Legislativo a todos os servidores da Câmara Municipal de Bauru. Consequentemente, os vereadores fazem parte do corpo funcional do Poder Legislativo. O Poder Judiciário também é um poder independente, onde os juízes vão receber, porque eles administram verba própria do Poder Judiciário. O Ministério Público, com certeza, receberá a reposição salarial, porque eles que administram a política orçamentária do Ministério Público. O que está acontecendo com a Prefeitura Municipal de Bauru, que é o Poder Executivo, é que o prefeito, além da implicação do cenário nacional de inflação alta e refreamento e o freio do desenvolvimento, ampliação da nossa economia, que está impactando 5.500 municípios do estado do Brasil, ele também, de forma desastrosa, implantou um plano de cargos, carreiras e salários sem a perspectiva futura do impacto daquelas ações que estavam fazendo nesse momento. Então isso é reflexo de uma irresponsabilidade de gestão orçamentária que ao longo desses 6 anos vem sendo executados pelo Poder Executivo. Então, além do não aumento dos servidores, porque hoje o município bate o 51.3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a margem prudencial, se ele
qualquer coisa que ele vier a fazer, ele vai acabar estourando o orçamento naquilo que a lei preconiza que pode ser gasto com folha de pagamento. Isso é devido a uma política equivocada instalada nos últimos 6 anos pela gestão do prefeito Rodrigo Agostinho. Com relação aos vales que foram retirados pela Justiça, em tese, dos servidores, principalmente dos servidores inativos que ganham, como o senhor disse, R$ 800 a R$ 1.000. O prefeito se equivocou juridicamente em tudo o que ele fez, porque o Tribunal de Contas apontou uma possível irregularidade em cima de uma súmula do Supremo Tribunal Federal. A prefeitura, através da Secretaria de Negócios Jurídicos, entrou com um recurso junto ao tribunal. Esse recurso iria só ser julgado administrativamente em 2017, provavelmente, porque a Câmara, através do seu conselheiro, ficou sensível a essa causa, principalmente a esses servidores que seriam retirados o benefício e que ganham menos salários. O prefeito ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar, né, professor? Com pedido de liminar, no momento em que o secretário de Negócios Jurídicos e o secretário de Finanças estavam de férias, porque eles eram contrários. Então, e nós defendemos a tese que o instrumento jurídico foi equivocado. Ele deveria ter pedido ao tribunal a convalidação da lei, uma ação direta de constitucionalidade. Ele cutucou o leão com a vara curta. E aí por quê? Aí eu penso, ou fez de má fé, ou queria, ou está querendo fazer cena para economizar R$10 milhões, que é o valor dos vales. Então, totalmente equivocada a ação do prefeito nessa questão do vale-compra. Professor, segundo informações do prefeito, ele recebeu 2 notificações, né, 2 anos seguidos do Tribunal de Contas, para que se retirasse esse vale-compras. Ele o fez, essa retirada, entrou com uma ação na Justiça para tentar manter, pelo menos daqueles servidores que já tinham, que já recebiam até o momento. Infelizmente, a ação ele não conseguiu ter êxito nessa ação. E a proposta agora é uma proposta de que esse vale-compra se transforme em um abono não incorporável para os servidores que recebam até R$ 2.300. Uma proposta de projeto de lei deve chegar à Câmara Municipal até a próxima sexta-feira, no máximo até segunda-feira, para que se resolva isso, se faça essa discussão e se ache uma saída, né, professor? Mas a palavra vai ter dinheiro para pagar isso? E a insegurança jurídica, professor, porque existe o princípio da paridade. Por que eu vou dar até 2.300 e não vou dar para os servidores que recebem mais do que isso? Nós vamos novamente... Mas tem uns que ganham 30 mil por mês. Mas tudo bem, mas não interessa o valor. O que interessa, por exemplo, é o princípio jurídico que dá a isonomia a todos. Então, é um equívoco que nós vamos criar uma insegurança que, com certeza, esses servidores vão entrar na justiça e nós vamos gerar demandas judiciais e mais despesa para o governo municipal ao longo do tempo. Vamos largar a brasa aqui, olha. Eu vou deixar até um monte de perguntas aqui. Vamos procurar sintetizar, senão eu vou ter que fazer o que eu fiz com o Roque e o Raul. Tive que trazer 2 dias seguidos, entendeu? Tantos eram as perguntas no primeiro dia, né? Mas aquele dia era bonito, porque eu tinha um de direita e um de esquerda, o Raul e o Roque. Então... E assim mesmo teve gente que criticou porque eu trouxe o Roque. Eu não trouxe o Roque, eu trouxe o Roque e o Raul. Um que pensa A e o outro pensa B, né? Mas tem quem quer criticar, faz o que quer fazer. A Maria Luísa dos Altos da Cidade, ela fala, o vale-compra já estava no orçamento do município. Para onde que foi o dinheiro? Justamente daí que o prefeito pretende pagar esse abono aí não incorporável, professor. Exatamente desse valor que já constava aí no orçamento. O Luiz Carlos dos Altos da Cidade. Vereador Arildo, o senhor como líder da oposição, após esses gestos de palavras do vereador Moisés Rossi contra a prefeitura e o senhor prefeito, considera o PPS e o referido vereador como oposição? Olha, professor... PPS não, mas o Moisés sim, né? O Moisés ele adquiriu, depois da eleição da presidência da Câmara, uma postura mais independente no Legislativo, né? E até nós, ali no plenário, a gente brinca, né? Agora somos colegas de oposição,
Mas o vereador Moisés foi um vereador coerente, fiel àquilo que ele acredita, um vereador bem intencionado, voltado à filantropia, um ótimo tribuno e que agora, nesse momento, vê a posição de independência como o melhor papel a contribuir no debate político na cidade durante esse período. O Júnior da Vila Universitária pergunta para o Marquinho. Marquinho, foi noticiado na coluna Entre Linhas do Jornal da Cidade que o senhor apadrinhou para um cargo comissionado o seu sócio de boate. Primeiramente, gostaria de saber se o senhor acha ético isso. E segundo, quantos cargos o senhor já indicou na administração municipal? Professor, acho que primeiro a falar que o Luiz Ricardo, ele tem vida independente do vereador Marquinhos, acho que é o primeiro passo. Segundo, falar que ele tem a sua formação em relações públicas, ele é idealizador e realizador do maior evento de concentração de pessoas na cidade, que é a Parada da Diversidade. O Rick também é idealizador e realizador do aniversário do Meridota, que é feito durante 5 anos consecutivos. O Rick Ferreira, ele, na época dos rolezinhos, organizou vários eventos nos bairros, tudo com recursos próprios, para dar opção para esses jovens. E o prefeito Rodrigo achou por bem trocar um assessor, que ele tinha um assessor técnico, e pôr um assessor executivo, e foi indicado para a Secretaria Municipal de Cultura. Ele já havia recebido esse convite em 2013, ele havia recusado, e agora, nesse momento, ele aceitou o convite. Então, na reforma da mini-reforma do secretariado, vários secretários... Qual é o cargo que ele foi lá? Que é? Ele trabalha hoje no Departamento de Eventos da Secretaria de Cultura. Então, Mas ele não é secretário, Não, ele está lá trabalhando como qualquer outro funcionário, chega lá às 8 da manhã e sai às 18 horas. Então, acho que é importante falar, ter um pouquinho de conhecimento sobre o trabalho dele e o que ele vai realizar na cidade, principalmente agora com a chegada do caminhão palco. O Valcir da Vila Celina. Marquinho, a respeito do ônibus do bairro, que até agora Endurbe não fez nada. E ele reclama, e tem 2 vazamentos na quadra 16 e um na rua Alexandre Fávero. Valcir, a gente conseguiu recentemente uma alteração do ponto de ônibus, a linha de ônibus ali no bairro Beija-Flor. A sua demanda foi passada para a Endurbe também, a gente espera que seja atendida. E quanto aos vazamentos, a gente pede que oficialize, por favor, no nosso e-mail na Câmara Municipal, para que a gente possa dar aí andamento à solicitação dos concertos, por favor. Você quer falar alguma coisa da Vila? Perguntou para o Marquinho, né? O Moisés Stal. Boa tarde a todos. O Congresso Nacional atual não tem condições morais nem políticas de fazer reforma política, diante dos benefícios que perderiam. Aos convidados, qual seria a melhor forma de se fazer a reforma política? Uma Assembleia Constituinte, na minha opinião, seria a melhor solução. A minha também, Moisés. Professor, eu acho que se juridicamente seja possível, uma Assembleia Constituinte nesse momento. E vejo que, como disse o vereador Marquinhos anteriormente, uma reforma política é importante, repensar o modelo, repensar sobre voto distrital misto, enfim, uma modalidade distinta daquela hoje praticada, a questão do financiamento de campanha, o modelo a ser adotado para evitar a cooptação da iniciativa privada, aqueles que prestam serviço ao governo, financiando e colocando cabresto em muitos dos mandatários que acabam se submetendo a essa condição de relação promíscua entre público e privado, a questão das coligações no proporcional, que no meu entendimento precisa ser proibidas, como concordo com a posição daquilo que o Senado já aprovou, a proibição das coligações no proporcional. Infelizmente, a Justiça impediu a cláusula de barreira. Se você não tiver representatividade, você não tem tempo de TV. E hoje nós sabemos que os partidos são meros instrumentos, principalmente os nanicos, de negociação política em processo eleitoral.
Então há necessidade realmente de uma reforma e a sociedade deveria participar. Mas a pergunta dele é o seguinte, então você chegou nisso, uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Constituinte, um referendo, um plebiscito, porque ele enfim. fala, essa Assembleia que está aí, tem moral para fazer reforma política? Eu não endosso, honestamente. O que eu acho é o seguinte, sei lá, sobre a forma de um plebiscito nacional, e podia se incluir maioridade penal nesse plebiscito, para não gastar dinheiro duas vezes, né? Sim. E aí tá alguma coisa a mais que a sociedade acha que seria importante. E até decidir... Consulta em vários assuntos, né? Claro, consulta popular a vários assuntos. Faz Até mesmo, professor, a questão das eleições serem de 4 em 4 anos, claro, não de 2 em 2 anos, como acontece parar hoje, né? Eleição de 2 em 2. Então, assim, acho que poderia se aproveitar, né, já que tem um custo, né, para a União, claro, né, um plebiscito como esse, e fazer todas essas indagações aí seria bastante importante para nosso país. Unificação de mandatos, então eu tenho vários assuntos dentro da reforma política a serem tratados. O Brasil só teve um plebiscito até hoje, que era o do parlamentarismo. Parlamentarismo, né? Depois veio uma consulta também sobre a legalização do desarmamento, né? Desarmamento, que foi um desastre desgraçado, O Marco Antônio de Agudos, será que é o Marcão que foi prefeito lá? Está mandando uma pergunta aqui. Arildo, sobre o residencial Pamplona, o que o senhor tem a falar? Eu gostaria de saber se o Carlos Ottaviani está envolvido nisso. Olha, professor, eu não tenho informação. E sobre o caso Pamplona é aquilo que a gente verifica pela imprensa. Eu só acho que é um pesar o que está acontecendo, porque isso implica no mercado imobiliário, isso traz insegurança e instabilidade ao mercado. Eu vejo que nós verificamos junto ao Ministério Público tantos termos de ajuste de conduta, né? E eu verifico que o município tem interesse em resolver esse problema, já que foi definido pela Justiça que essa área se encontra dentro do perímetro pertencente ao município de Bauru. Então eu vejo que nós poderíamos ter mais o interesse público focado nessa discussão e pedir aos empreendedores todas as contrapartidas necessárias para preservar o meio ambiente, enfim, tudo aquilo que precisa ser preservado, mas não prejudicar esses terceiros de boa-fé que adquiriram esses empreendimentos, esses terrenos nesse empreendimento, e dar ao setor imobiliário a segurança jurídica necessária, porque nós precisamos nesse momento muito que a economia bauruense de todos os setores funcione bem, porque nós vivemos um momento ruim do ponto de vista de desenvolvimento e de arrecadação. Então, essa é a minha opinião sobre essa pergunta. É interessante essa pergunta do Reginaldo da Vila São Paulo. Ele fala assim: recentemente na TV Prevê, um vereador que defendeu a Dilma na campanha eleitoral e continua defendendo até hoje, nem tanto, os marxistas já estão criticando a Dilma, disse aí na TV que as redes sociais hoje se tornou um esgoto. Foi o Roque Ferreira, ele falou isso mesmo, achei infeliz a colocação dele. Para mim isso é um afronto e desrespeito com a democracia. Concordo plenamente. Pois nas redes sociais tem servido de instrumento fundamental e fortalecimento da democracia. E é uma força atrás do calcanhar político do mundo. Veja lá no Oriente Médio, derrubou ditaduras de 40 anos. Como vocês veem essa situação? Alguém que deveria ter a obrigação de defender os direitos da livre expressão, defender um absurdo desse? Olha, professor, eu concordo com o Reginaldo aí, ele sempre participando aqui do programa do professor, não tenho que questionar aqui o posicionamento do Roque, mas eu gostaria de falar Roque foi feliz. Que é importantíssimo, sim, as redes sociais, professor. Primeiro, para que a população possa se expressar de toda essa revolta que hoje tem da população, com razão, de várias coisas que a própria presidente prometeu que não faria, que está fazendo. O próximo, esse recesso que nós estamos vivendo, esse arroxo da economia, estagnação da economia. Então, assim, é onde a população
encontra um espaço para se expressar, e eu acho que é importantíssimo que a gente respeite essa expressão, né? A liberdade de expressão dessas pessoas, e também a gente tem que respeitar que é justamente através das redes sociais que as pessoas têm feito todas essas manifestações. No mundo inteiro. E isso não é Bauru nem Brasil, isso é no mundo inteiro. Professor, eu acho que também foi uma manifestação infeliz do vereador Roque. A gente verifica que muitas vezes alguns defendem, se comigo você pode tudo. Se você me contrariar... Você não pode nada. Você não pode nada. Então, a rede social hoje é um espaço democrático. É claro que existe excessos. É claro que muitas vezes, por detrás de uma tela de computador, a pessoa acaba se tornando mais violenta, excesso, mais agressiva, né? Mas a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental que precisa ser preservado. Se a pessoa cometeu os seus excessos, a justiça vai penalizá-la. Agora, nós verificamos que todos esses movimentos que aconteceram no último domingo foi organizado pela rede social. E muitas vezes hoje os meios de comunicação, alguns meios de comunicação, eles estão comprometidos com seus patrocinadores. Veja o Datafolha, colocou 200 mil pessoas, 210 mil pessoas a estimativa na Avenida Paulista. A olho nu você verificava que tinha mais de 1 milhão de pessoas a quantidade. Então, infelizmente, nós vemos que os meios de comunicação, por questões comerciais, alguns estão comprometidos na sua independência. E a sociedade civil é o único lugar que ela está tendo vez no Brasil, viu? E em algumas ditaduras do mundo. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos... eu li isso, o diretor do sindicato dos caminhoneiros nos Estados Unidos, esse cara fala, a hora que ele quer falar, mais rápido que o presidente da República do que qualquer senador. Quer dizer, a sociedade civil é ouvida nos Estados Unidos. Agora aqui no Brasil é só poder político, todo mundo quer ser político porque a sociedade civil está aí só para levar cacete. E fica criando cargos e funções para impor autoridade e massagear ego de pessoas vaidosas. Criticar é fácil, ser criticado é outra situação. Você quer mudar alguma coisa? Não, é isso daí mesmo, professor, concordo. Ó, o Luiz Cláudio da Vila Aviação, esse aqui eu vou até responder, que ele vai falar lá do quarteirão do Prevê e eu respondo, para não ganhar tempo. Tem muita pergunta. O Luiz Cláudio fala assim: senhores vereadores e professor Duda, ontem à noite na rua Cussi Júnior, quadra 2 e 3, estava uma escuridão, postes com luzes queimadas. Se o centro está na escuridão, imagina os bairros. Tem a escola do Prevê lá. Se acontecer um assalto aos alunos, a culpa da falta de manutenção é do município ou da CPFL. A quem cabe a troca de lâmpadas? Não foi queima de lâmpada, explodiu um transformador. Então isso é um acidente, né? Então realmente era mais ou menos 9 horas da noite, explodiu um transformador. Aonde o transformador não atingia, as luzes continuaram acesas, viu, Luiz Cláudio? Mas respondem rapidamente. Mas por enquanto... É culpa de quem? Por enquanto ainda é da CPFL. Está numa fase de transição aí para a prefeitura, mas por enquanto ainda é da CPFL, né? Mas hoje cedo já estava funcionando tudo normal. Mas eu acredito que a manutenção da rede viva, independente se o passivo da iluminação pública, a hora que passar definitivamente para o município, né, ela vai continuar sendo da CPFL. Essa questão de transformador, dos fios que levam a energia até as nossas residências, vai continuar sendo de responsabilidade da Companhia Paulista de Força e Luz. O Marcos Aguiar da Vila Falcão. Vocês já responderam, mas o Marquinho responde com uma palavrinha só. Vereador Marquinho, o que o senhor tem a dizer do aumento do salário dos vereadores? É uma vergonha, um tapa na cara da população bauruense. Marcos, como o vereador Lima colocou aqui, houve uma reposição inflacionária para todos os servidores da Câmara Municipal e também para os vereadores. Infelizmente, a imprensa focou muito no aumento dos vereadores, né? Então, por isso, talvez toda a população esteja aí indignada. Mas foi uma reposição inflacionária dos servidores da Câmara Municipal, no qual os vereadores fazem parte também. O Pedro Valentim, ele dá a opinião dele. Se vocês quiserem comentar, tudo bem. Mas eu gosto de ler o que o Pedro fala, porque ele tem uma postura inteligente e
veio pro ar. O Rock falou besteira. Já veio ver. O Rock falou besteira. Televisão, a vantagem é essa, e ao vivo, né, claro. Porque se você grava o programa, depois você edita, você tira o que você quer. Essa entrevista é ao vivo. Se eu falar bobagem, vai pro ar. Se os vereadores falar, vai pro ar. Cada um que se policie. Não tem como voltar atrás depois, professor. Exatamente. Não dá para editar. Não dá pra... Quem come pedra sabe a digestão que vai ter, né? Não é isso? Vereadores e professor Duda, muito democrática e válida a manifestação ocorrida na Getúlio Vargas contra a corrupção na esfera federal. Contra a corrupção, contra a mentira, né? No entanto, é preciso uma outra passeata em Bauru contra indícios graves de corrupção contra o governo municipal, tal como os milionários pagamentos feitos à empresa Lacom, que o Ministério Público já ajuizou a ação no Poder Judiciário. Também contra alguns que detêm cargos de confiança e ganham sem trabalhar nas esferas municipais. E outras denúncias. Pedro Valentim. Está registrado, né? Está registrado. Está registrado. É a opinião do Pedro Valentim. Ticão cumprimenta o Duda e os dois vereadores. Marquinho, é possível abrir os postos de saúde, porque o povo está na fila ficando debaixo a sol e chuva, ficando até de madrugada para poder pegar senha para ser atendido. Quando ele está falando ali da UBS, se eu não me engano, da Vila Celina, eu acredito que ele mora ali para aquela região. A informação que a gente tem é que estaria se finalizando lá, parece que, se eu não me engano, são servidores da Sorri que vão prestar o atendimento. E a gente acredita que nos próximas semanas aí deve ser inaugurada ali aquela UBS. O Luiz Fernando da Vila Pacífico pergunta: Arildo, você tem alguma pessoa indicada por você para cargos na prefeitura? Nenhum, professor. Não, mas também o prefeito é o contrário a ele, Claro, né? claro. Se o prefeito fosse o Caio Kobe, você também não teria, você não ia indicar. Professor, eu tive até dificuldade para colocar os dois assessores dentro da... Eu fiquei 50 dias com uma única assessora no gabinete. O vereador hoje tem 2 assessores, né, que ele pode contratar por livre nomeação. Então, agora, a gente não pode também, professor, demonizar 100% a questão dos cargos de livre nomeação. Eu acho que quem ganha a eleição junto, comanda junto, né? E o problema é que muitas vezes são pessoas que são indicadas sem nenhum critério técnico e de capacidade, que simples e unicamente serve para fazer a manutenção de poder de mandatos. Agora, eu não sou totalmente contrário a você ter essa figura jurídica dentro do governo, porque é necessário pela forma hoje da diretriz da administração. Agora, né? com o partido vai administrar, ele põe o time dele no Claro, campo, então né? eu acho que o problema é a promiscuidade, isso que a gente tem que Cargos de combater. confiança. Que não dá, professor, para indicar pessoas que não sabem nem o que está fazendo naquele lugar, entendeu? Esse que é o problema. Nem Você está no parente. local e está lá e não sabe nem A lei não veio fazer no permite que mundo. se indique parentes também, né? O José Eduardo da Vila Paraíso pergunta para você, Arildo. Vereador Arildo, por você ser do mesmo partido do governador, o senhor acredita que, já que ele não está pagando os precatórios e os quinquênios da sexta parte, vai pagar o reajuste ou dará aumento real para os funcionários públicos estaduais, ou será igual a Bauru, sem aumento e sem reajuste, somente bons discursos? Olha, professor, eu vejo que eu não tenho conhecimento total da contabilidade, como está hoje a contabilidade e o orçamento do governo do Estado, né? Mas nós verificamos o que o governador Geraldo Alckmin vem fazendo ao longo desses últimos 4 mandatos, ao qual ele é governador do Estado e foi reeleito com 60% da população paulista desejando com que ele continuasse. É claro que nesse momento de austeridade, de dificuldade pela economia do país, o Estado de São Paulo, como é a locomotiva desse país, ele acaba sofrendo muito e nós temos... É a maior receita do país. Receita. Né? E temos visto isso na queda da arrecadação do município, e isso é reflexo
da dinâmica da economia paulista, né? Que está tentando fazer todos os esforços para minimizar uma realidade nacional. Então eu vejo que aquilo que o governador tiver condições, ele vai dar em forma de reajuste, de aumento salarial aos servidores do Estado de São Paulo. Mas posso estar enganado, hein? Mas o único estado que tem dinheiro no país hoje é o Estado de São Paulo. Ele está numa situação melhor que dos outros estados. Mas os professores estão pedindo 75%. É brincadeira, um absurdo, né? Tem que passar pelo menos a inflação, mais alguma coisa. Não 75%. Vai dobrar a folha de pagamento dos professores, né? Espero que essa greve não demore tanto, e pela minha experiência, essa greve não vai terminar logo. Não é porque o que aconteceu com a greve da Unesp, as aulas da Unesp, que eram para ter começado em fevereiro, as aulas de quem entrou na Unesp esse ano, vai começar dia 6 de junho. Olha que absurdo. Muito atrasado. 6 de junho. E o prejudicado é o aluno, né? Não sei se era quem reivindicava, é que o aluno é a vítima. Ou o próprio governo falhou, a reitoria da Unesp falhou. A verdade é que, para ficar tanto tempo de greve, teve muito erro e muita intransigência aí, né? Só queria fazer, professor, uma observação e até em forma de pedido, né? Eu acho que a greve é um instrumento do trabalhador para reivindicar melhores condições de trabalho e salarial, né? É legítimo o pleito, mas que não esteja simplesmente sendo utilizada como um instrumento político nesse momento. Pior que né? Pior que é. E a gente fica um pouco preocupado, às vezes, com o movimento do sindicato. Então, porque o sindicato fez uma reunião em São Paulo sexta-feira e aproveitou para fazer parte da passeata da CUT, muitos dos professores ficaram indignados, se sentindo que foram usados como instrumento de manobra. Então, o que a gente pede é para que a reivindicação ela seja legítima e que, nesse instante, não se estabeleça uma disputa partidária entre PT e PSDB, utilizando os professores e, principalmente, prejudicando os alunos da rede estadual de ensino. Só aproveitar a oportunidade, professor, hoje às 18 horas nós vamos presidir uma audiência pública na Câmara Municipal que vai tratar sobre o fechamento de algumas salas de aulas. Parece que foram 200 salas que foram fechadas aqui no município no período noturno. Essa é uma informação que a gente tem, precisa averiguar. Então a gente vai fazer essa audiência pública hoje a partir das 18 horas e a gente convida a população para participar. O Júnior da Vila Universitária, ele volta aqui, ele fala, o vereador Marquinho não respondeu quantos cargos comissionados ele indicou na administração municipal. Eu não considero o Rick Ferreira indicação. Fora o Rick Ferreira, a gente não tem nenhum outro nome indicado. Bom, já explodimos o tempo, já infelizmente. Agora vem o famoso Faria Neto. Eu não sei se ele vai estar entrevistando o pessoal do Bauru Basquete. Que maravilha, hein? Espetacular. Histórico. Né? Muito bonito. Bauru, campeão das Américas. Olha, isso aí é para comemorar. Estava precisando, né, professor? Parabéns para o Pascoaloto, o Pascoaloto que investe pesado nisso aí. E esse menino Guerrinha é um educador excepcional, fora de série. É uma pessoa... Veio a Bauru, olha, já está aqui há quase uma década já, né? E o comprometimento também da equipe técnica, né? Dentro da metodologia, né? Pascoaloto nota 10. Pascoaloto nota 10. Se fosse o Flamengo, professor, teria repercussão na mídia nacional de forma extraordinária. Infelizmente, nós fomos campeões de um time de uma cidade do interior do estado de São Paulo, mas nós vamos fazer jus ao nosso município, a imprensa regional, tudo aquilo que o Bauru Basquete tem feito para a cidade. Marquinhos, mais alguma coisa? Professor, agradecer mais uma vez, falar que estou saindo daqui, estou indo para a Secretaria de Cultura, tem um evento lá, em comemoração aí ao Dia das Mulheres, que é a apresentação do projeto Mulheres que Brilham, né, que foi uma indicação nossa na época aí, que tem feito bastante sucesso, onde as mulheres aí de baixa renda têm aula de defesa pessoal. Então, convidar a população que estiver ali na região, ali da Secretaria de Cultura, para participar desse evento também. E muito obrigado, e o nosso gabinete, como sempre, está à disposição da população. Arildo.
Obrigado, professor, pelo convite, obrigado à atenção de todos os telespectadores da TV Prevê, aqueles que participaram ao vivo, fazendo perguntas. E vocês foram rápidos, hein? Gostei hoje. O senhor gostou hoje? Gostei, hoje eu gostei. O senhor sempre me puxa a orelha, né? Mas hoje você estava fantástico. Então tá bom, vou permanecer nessa doutrina. Eu quero agradecer mais uma vez à TV Prevê por nos convidar e dar a oportunidade para que a gente pudesse responder os problemas que acontecem dentro da administração municipal. O nosso gabinete está à disposição de todos os bauruenses. Marquinhos, obrigado pela presença. Professor, Arildo, obrigado, professor. mesmo. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê.